14. Texto de hoje, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, em nome de Jesus. O tema da palavra de hoje é vencer e vencer. Diga comigo, vencer e vencer. Quantos vencedores tem aqui nessa noite? Oh, glória a Deus. E os guerreiros do Senhor? Amém. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Vamos ler? Pode ficar mesmo assentado, vamos ler. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, citamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus o revelará. Versículo 16. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sentimos o mesmo. Feche teus olhos. Senhor Deus, neste momento que nós estamos diante do Senhor, diante da Tua presença, que o Senhor nos use como instrumento de Ti nesta noite, como instrumento de falar a Tua palavra, de falar a Tua vontade. Nos abençoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como o tema desta noite é vencer e vencer, e todos nós queremos vencer, quando nós olhamos para esse texto do apóstolo Paulo, nós vemos na vida deste homem que não alimentava fracassos, traumas ou decepções. Nesse texto ele traz uma revelação do Espírito Santo, que aquele apóstolo, ele não alimentava fracassos, nenhum tipo de trauma e nenhum tipo de decepção. Sabemos que a vida, nós passamos por altos e baixos. Todos nós já passamos por algum tipo de trauma, por algum tipo de decepção e por algum tipo de fracasso. Mas quando nós olhamos para esse texto, o apóstolo, ele não se assegura nesses fracassos. Ele não foca esses desígnios. Na verdade, também ele não carregava na mente as terríveis lembranças do seu passado, fazendo com que ele se tornasse um homem digno. Todos nós sabemos que antes do apóstolo Paulo ser um homem de Deus, um homem escolhido, separado, ele era um perseguidor da igreja. Saulo era um homem perseguidor da igreja. Saulo testemunhou a morte de Estevão. Saulo foi designado para prender cristãos. Ele era um homem que buscava a prisão dos cristãos. Então, na verdade, à luz daqueles que conhecia como Saulo e agora conhecia como Paulo, para essas pessoas, ele era um homem digno de pregar Jesus. E às vezes também nós nos sentimos indignos de representar esse Deus aqui na face da terra. Às vezes nós nos sentimos fracos, fracassados de representar esse Deus aqui na terra. Às vezes nós sentimos também que o passado nos acorrenta quando passamos algo que nos traz uma trauma. Mas apóstolo Paulo entendia que naquele momento, ele sendo um homem vocacionado para servir Jesus, ele não se achava indigno. Apesar que as pessoas poderiam julgá-lo dessa maneira, apesar que as pessoas poderiam apedrejá-lo dessa maneira, mas ele não se julgava indigno. Ele não se julgava uma pessoa que não estava apto a pregar Jesus, porque um dia ele condenou os cristãos. E vencer, irmãos, é nós nunca pensarmos que
nós somos indignos diante daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Vencer é não se adaptar, não ficar anelado às decepções, os fracassos de nossa vida. Porque no nosso caminhar cristão sempre nós vamos passar por dificuldade, por luta, por dor e sofrimento. Então ele esquece todas as marcas negativas do passado. Diga assim: eu tenho que esquecer as marcas negativas do meu passado. Nós temos que ter um foco em Cristo. Não podemos estar vinculados àquilo que nos desagradou um dia. Vencer é ter esse foco que um dia o apóstolo Paulo teve. Ele prosseguia para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Qual é o prêmio da soberana vocação? É a nossa coroa da vida eterna. É a nossa salvação. É termos consciência que um dia nós vamos estar perfeitamente em Cristo Jesus, soberanamente em Cristo Jesus. Ele sentia em Cristo que na sua graça, digno de Deus, fala assim: eu tenho que sentir dentro de mim Cristo e sua graça. Através da graça de Cristo ele se sentia digno de fazer a sua obra e digno da sua vitória. Irmão, a derrota ou a vitória depende de nós, depende de cada um. Você é o autor da sua vitória. E você também é o autor da sua derrota. Você sabia disso? Nós não podemos responsabilizar Deus por nossa derrota, por nossa dificuldade. E na verdade, a pior derrota do ser humano é o desânimo. E hoje, tem muitas pessoas que estão desanimadas. Estão desanimadas no trabalhar, estão desanimadas no casamento, estão desanimadas no relacionamento, estão desanimadas com tudo. Sim ou não? Tem muitas pessoas que estão assim. O desânimo é um instrumento de derrota muito grande para o ser humano. Então, repita comigo assim: a vitória sorri somente para aqueles que não param no meio da estrada. Começa a olhar para a sua vitória. Ela vai sorrir para você só se você não parar na sua caminhada. Parou, complicou. Eu costumo dizer que o servir espiritualmente a Cristo, crescer espiritual, é como andar de bicicleta. Se você parar de andar, você cai. Nós temos que sempre andar, caminhar e nunca desistir. Amém. E nunca desanimar. Amém, irmãos? Então, quer que a vitória sorri para você? Fala com o teu irmão: quer que a vitória sorri para você? Então não pare, caminhe. Caminhe, meu irmão, mas caminhe com foco, né? Não é caminhar para gandaia, não. Caminhar com foco que é Jesus, para Deus, amém? Então, irmão, existe uma frase aqui que eu coloquei no pastor José Almir Soares, que diz assim: a luta sem esperança é uma batalha perdida. Repita comigo: a luta sem esperança é uma batalha perdida. Sendo ousados na batalha, receberemos forças poderosas, forças que virão em nosso auxílio, pois somente vence neste mundo aqueles que verdadeiramente acreditam poder vencer. Você acredita que você pode vencer? Então você é um vitorioso. Se você desacreditar no poder que você tem para vencer, você já tem a tua derrota. Ter vitória é verdadeiramente acreditar no poder de vencer. Eu tenho que crer que eu posso vencer. Você tem que crer que você pode vencer. Amém? E eu estive observando aqui uma coisa interessante. Tem duas coisas interessantes que eu gosto muito de fazer uma correlação com o mundo espiritual, que é as águas e o sol. Sol e água é uma coisa muito bonita para mim. A natureza em si, para mim, já expressa uma grande
dignidade de Deus, uma grande magnitude do Senhor. Toda a natureza para mim é dela e expressa Deus para mim. A natureza toda expressa, o universo todo expressa para mim Deus. Eu me contemplo com as coisas belas. Eu acho que o homem ele tem que ter um pouco de poeta. Eu acho que todo homem tem que ser poeta antes de qualquer coisa. Todo homem ele tem que ser aquele homem que sonha com coisas, sabe, tremendas. Sabe? É como se fosse um pintor que chega numa tela, ele viaja na tela, é como se fosse alguém que faz um teatro, que viaja. Eu acho que isso aí é contemplar a beleza de Deus. Contemplar a beleza de Deus. O homem de Deus, ele tem que contemplar as coisas belas. Glória a Deus. O homem feliz é aquele que contempla as coisas belas. Você imagina se você olhar só para as coisas ruins? Você imagina isso? Se você ficar só baseado em coisas ruins, você vai ser uma pessoa amarga, sim ou não? Existem tantas coisas bonitas nesse mundo, né? E dentre eles, eu acho muito mar, curto muitas áreas. E hoje essa pregação eu levei para o sol. Comecei a pensar em algumas coisas, naquilo que eu estava pesquisando, e tem uma coisa interessante sobre o sol. As enchentes, elas sempre vão devastar alguma coisa, seja plantação, sejam casas, sejam árvores. Mas as enchentes passam, sim ou não? Passa. A chuva passa, a enchente passa. A lava de um vulcão também é muito complicado quando ela sai, ela às vezes prejudica, tira casas, mas uma hora para, sim ou não? Para. Assim como as enchentes param, assim como o vulcão para, esfria. Mas nós temos que entender que quando o vulcão para, aquilo que fica na terra serve como fertilizante, serve como algo fértil. E assim é com nossos sofrimentos e dores. Quando passa, fica sempre algo bom. E na verdade, se você entender uma coisa, que tudo passa, que a natureza totalmente recria, nós vamos entender que o sol sempre vai ser sol, independentemente daquilo que acontece. Se o vulcão jorrar, se as enchentes acontecerem, se as tempestades virem, o sol continua sendo sol. E assim devemos ser nós. Independentemente da tribulação, da luta, da decepção do nosso passado, das guerras, nós temos que ser como o sol. Continuar na mesma postura, no nosso foco diante de Deus. Amém? O sol continua firme, enviando sempre os seus raios. Nós tiramos disso o quê? Que a natureza, ela constrói enquanto destrói. Diga, a natureza constrói enquanto destrói. Enriquece enquanto desponja. E ampara enquanto castiga. A natureza. Veja bem, a natureza constrói enquanto destrói. O vulcão, no início ele destrói, mas depois constrói com a fertilidade do solo. Sim ou não? Eu estava imaginando a água do rio, e estava imaginando algo de uma situação onde o rio vem correndo com as suas águas e depara com uma barreira muito forte de concreto. Naquele momento aquele rio bate naquela barreira, entra numa turbina e a força dessa água gera energia. E fiquei pensando uma coisa, irmãos. Aquele rio que vem ali, aquelas águas que vêm descendo com força, as águas nem sabem que ela vai bater numa barreira. Elas não imaginam que existe algo na frente que vai segurar. Mas mesmo assim, a água daquele rio, ela continua alimentando os seus peixes. Mesmo aquela água do rio, ela continua tendo oxigênio para manter todo aquele reino animal que está ali. Eu fiquei parado observando isso naquele grande rio. E ali,
Antes da água bater naquela situação de concreto ali, aquela barreira de concreto, para descer naquela usina e conseguir girar aquelas turbinas para que pudesse ter essa luz e essa luz aqui chegar até nós, existe um processo. Um processo de dor. Sabe por quê? Porque muitos peixes que estão descendo ali vão ser barrados. As procriações serão barradas. Os animais serão barrados. E de repente bate numa grande barreira. Eu fiquei pensando, se aquela água, aquele rio soubesse disso, ele não teria tanta força para bater naquela barreira. Com certeza ele queria parar. E assim somos nós diante do sofrimento e da dor, diante dos traumas da nossa vida. As coisas chegam diante de nós e nós muitas vezes não estamos preparados para tal. A água também não está preparada. Porque se você perguntar aquele rio, se ele sabe de alguma coisa daquela barreira, se você perguntar aquele rio, se ele queria, por si só, bater naquela barreira, ele vai dizer, eu não quero, eu quero prosseguir. O que eu fui criado para prosseguir até os mares. E assim somos nós. Nós temos um foco. Nós temos o projeto de Deus. Mas às vezes Deus trabalha conosco, fazendo com que essa água pare e mude o seu curso. Amém. Talvez hoje o teu curso está mudado. Talvez chegou algo que você não esperava. Ou talvez algo já aconteceu na sua vida que você não esperava. Mas eu quero dizer, se esse curso da tua vida foi mudado, uma coisa tem em mente, que Deus faz parte desse processo. Amém. Você não está sozinho. Aquela água que Deus o criou, aquele rio, eu tenho convicção que Deus não tinha prazer que aqueles peixes chegassem naquela barreira e morressem. Não. Deus não tem essa pretensão. Deus não tem pretensão que aquela água morra, vai ali, perca seu oxigênio, perca a sua força e bate ali. Não. Deus não quer isso. Mas no momento que isso acontece, Deus tem poder. Deus, pela sua soberania, tem poder para mudar todas as coisas. Glória a Deus. Não pergunte para mim da maneira que Deus vai agir, que eu não sei. Mas Deus tem poder para mudar toda e qualquer situação. Glória a Deus. E ali tem uma coisa interessante. Graças a Deus eu estou me levando para um lugar que faz parte da palavra, mas eu estou na introdução ainda. Tem mais uma coisa sobre aquele rio. Comece a imaginar você naquele rio. Comece a imaginar você naquele rio. Comece a imaginar. Aquele rio, ele tem um foco que é desagar no mar. Todo rio desaga no mar. Não tem jeito. Por isso que o mar é algo receptor. É por isso que o mar, ele tem ele é mais baixo, ele é fechado para receber todos os rios. Mas uma coisa, eu te falo uma coisa. Que quando essa água bate nessa barreira, isso nós podemos tomar uma atitude como uma hidrelétrica, essa água desce muito forte. E essa água faz com que grandes turbinas se acelerem. E quando essas turbinas se aceleram, uma água que perdeu o seu percurso, um rio que saiu do seu foco, mesmo assim, ela vai produzir fruto. Ela vai produzir fruto. Sabe por quê? Porque quando a água desce naquelas turbinas, toda a energia é gerada para que você tenha vida, para que eu tenha vida. Então, repita comigo, o remédio é amar. Porém é o que nos ajuda a encontrar a doçura da vida.
Deus tem o remédio certo para cada um de nós. E muitas vezes o remédio é amargo. Mas através desse remédio amargo, nós encontramos a doçura de Deus. Em Deus é assim. Repita comigo, em Deus é assim. Só os que dispõem a morrer, Ele concede a vida que não cessa. Deus só concede a vida e não vai cessar essa vida para aqueles que sabem morrer. Aquela água que poderia ter passado em grande fortaleza, com grande força, foi esbarrada. A princípio houve morte, mas da morte trouxe vida. E nós somos assim. Temos que morrer todos os dias. Jesus nos ensinou a morrer. Antes de Jesus ressuscitar, Ele nos ensinou a morrer. A morte faz parte do cristão. Eu só posso gerar vida se eu morrer. E sobre a dor e o sofrimento, por que Deus passou pela dor e sofrimento? Porque a dor e o sofrimento, ela libera o nosso espírito. A única maneira de nós liberarmos o nosso espírito é pela dor e sofrimento. Jesus foi testemunha disso. Jesus foi testemunha. Na verdade, Jesus menciona em Hebreus capítulo 5, versículo 8, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Nós, quando padecemos, quando nós sofremos, nós aprendemos a ser obediente. Não tem outro instrumento de Deus. Não existe outro instrumento de Deus na tua vida, na minha vida, para que nós sejamos obedientes. É duro, mas é a verdade. Eu poderia estar falando algo para vocês aqui nessa noite, talvez de forma diferente, mas o que nos faz vencedores é saber que tudo que nós passamos é para nós obedecermos o nosso Pai. Amém. Veja bem, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquele que padeceu. Jesus, ele padeceu, sofreu, teve dor, porque ele queria ser um homem obediente ao Pai. Então saiba que a sua dor, a minha dor, faz parte de um treinamento de obediência. Não leve como castigo, não leve como maldição, não leve como algo que venha prejudicar o seu andar, não. Tudo que passamos em Deus é para a glória e honra dele, é para o louvor dele. O sofrimento, além de nos purificar, realiza o aprimoramento na nossa força interna. Concluímos que, nós vamos ficar nessa conclusão, estou na segunda página, concluímos que Deus nunca será plenamente encontrado por aqueles que escolhem apenas suas manifestações grandiosas e amáveis. Preste bem atenção, que isso vai destruir muitas coisas que ficam pendentes na nossa mente. Nós encontramos Deus, e Deus se expressa para nós, não somente pelas suas manifestações grandes, maravilhosas e amáveis, mas sim também pelo sofrimento e pela dor. Quer encontrar o Senhor? Encontre pela dor, pelo sofrimento. Não é só pelas coisas grandes. Tem pessoas que buscam só coisas grandes, amáveis, muito bem, amém, tem que buscar mesmo, e Deus está aí para fazer isso. Mas Deus também nos ensina hoje, através do Espírito Santo, que através da tribulação, da luta, também nós amamos Deus, e Ele expressa para nós também esse amor. Deus não te deixa, não me deixa. Também concluímos também que quem não procura desenvolver a capacidade nesta vida de apreciar
Normalmente o que é admirável não terá condições de descobrir Deus. Descobrimos Deus pelas coisas admiráveis. E nós temos que desenvolver isso. É um desenvolvimento, uma capacidade que Deus nos dá para ver Deus em todas as coisas. Nós não podemos ver Deus só no milagre, nós temos que ver Deus em toda situação da nossa vida, em toda circunstância. Devemos olhar que é Deus. Nós seremos felizes à medida que conseguimos antever através. Inclusive eu fiz essa frase aqui, coloquei: os estercos da vida, as boas frutas. Sabe, amado, se você for olhar para o esterco, tem um mau cheiro, não tem? É complicado você olhar para o esterco de uma planta, não é? Ninguém gosta de ver o esterco de planta. Mas como nós gostamos de ver as frutas desse esterco? Nós temos que antever que tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Nós temos que antever que as coisas muitas vezes parecem mal, mas no final vai trazer bênçãos para a nossa vida. Nós temos que antever isso. Porém, nunca desistir. Porém, nunca desanimar. Não é porque as circunstâncias trazem algo mal para nós que nós vamos desanimar de servir Deus, de servir Jesus, de servir a igreja, de fazer aquilo que Deus nos comissionou. Não! Nós temos que antever isso. Que dos estercos vão vir boas frutas. Você, quando vai comer uma boa fruta, você não pergunta que árvore veio, nem de onde foi plantada e que terra foi. Pergunta isso. Você chega no supermercado, pega uma fruta, leva para a tua casa, você come a fruta. Você vai perguntar que árvore veio, de onde veio, que raiz ela estava implantada, qual o solo que ela veio plantada, que tipo de esterco ela usou. Você pergunta isso, irmão? Ou não? Por que você não pergunta? Porque você vai antever nos frutos que um dia foram semeados. Existe um processo para que o fruto venha. Essa árvore que você está comendo fruto, ela teve sol quente, ela teve tempestade, ela teve frio, ela teve dor, que foi alguém lá que cortou lá sem querer. Teve muita coisa essa árvore, mas você não pergunta para a árvore, você come o fruto. E é bom, e é gostoso. Você entende? Como é que as coisas de Deus são belas? São maravilhosas. Veja o que é belo em Deus, irmãos. Veja o que é grandioso em Deus. Ninguém consegue progredir sem sofrer o exame da natureza que verifica se realmente sabemos ser forte e suportando as dores. Diga assim: eu não vou crescer se eu não der conta de suportar as dores. Suportar dor, suportar sofrimento faz parte do meu crescimento espiritual, da minha maturidade espiritual. Só quem são aprovados que conseguem suportar dor, a decepção, a angústia, a luta, o trauma, o passado. Só quem consegue suportar isso se faz um vencedor. Oh, glória a Deus. Você quer ser um vencedor? Aprenda a suportar tudo. O que te faz de um vencedor é você suportar. O que te faz de um vencedor é você ser grande nas dificuldades. Você só conhece uma mulher de Deus quando ele está diante da aflição. Aí você conhece verdadeiramente quem é de Deus e quem não é de Deus. Porque quem não é de Deus abandona o barco. Abandona o barco. A bonança só vem depois da tempestade. Certas raízes de algumas plantas só dão perfumes depois de ser queimado. Quer dar perfume? Quer? Quer deixar expor o perfume de Cristo? Deixe ser queimado. Oh, Jesus é bom. Tem que ser queimado para dar um perfume bom ao
você acha que os perfumes são feitos de qualquer maneira. Você vai na prateleira do perfume do Boticário, você acha que tem vários aromas ali, suaves de plantas. Você acha que aquela planta não sofreu? Hein? Hein? Nós pegamos o perfume, pagamos o perfume, vai lá. Eu uso aquele tal de Malbec. Está escrito lá uma erva, não sei de quê, não sei o quê. Eu falei, oh, meu Deus, me perdoa, mas eu estou usufruindo de uma planta. Eu sei que ela passou um processo para se tornar um grande perfume. Eu preciso passar pelo processo, passar por uma dor de entrega de Deus. Aquelas folhas falam assim: olha, eu estou aqui diante desse laboratório, fazem o que vocês querem comigo, mas eu quero me tornar um grande perfume para colocar sobre alguém que precisa desse perfume. E esse perfume vai irradiar as pessoas. Os troncos das árvores só serão resinas depois de cortados. Nós temos que aprender a ser cortados por Deus, podados pelo Senhor, para termos uma grande resina. Amém, irmão? Que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E por último, as sementes só dão frutos sem que morram. Em João 12, 24, assim: na verdade vos digo que o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, apedreará, e quem neste mundo odeia a sua vida, guarda lá, para que a vida é eterna. Amém. Glória. O fruto só é fruto se morrer a semente. Amém. Amém? Nessa primeira etapa, eu vou dar sequência domingo que vem no nível 2 dessa pregação, que ela é muito longa, sobre vencer. E eu convido a você a participar da segunda ministração, que vai ser domingo que vem, em nome de Jesus. Fique de pé.